Fala, galera da Raposa, bem-vindos a mais um vídeo do Diário da Raposa, o canal que não deixa passar nada do mundo celeste. Hoje o programa está recheado, e eu não estou falando de notícia qualquer não. São 3 assuntos que estão sacudindo o universo cruzeirense neste exato momento. Primeiro, a gente vai falar de um retorno que a torcida celeste estava esperando com muita ansiedade, um nome que faz muita diferença dentro de campo e que pode voltar a vestir a camisa do Cruzeiro em um jogo que vale muito. Segundo, e aqui a coisa fica séria de verdade, o Cruzeiro apareceu em uma lista que ninguém queria aparecer, envolvendo dinheiro, banco, investigação federal e um dos maiores escândalos financeiros que esse país já viu. E terceiro, um jovem atacante abriu a boca depois de uma vitória importante e disse uma coisa que irritou parte da torcida. A diretoria já tomou uma posição, e ela vai surpreender você. Ficou curioso? Então não vai a lugar nenhum, porque isso aqui está só começando. Depois da vitória sobre o Barcelona do Equador na última terça-feira, pela Conmebol Libertadores, e após um dia de folga bem merecido, o elenco do Cruzeiro voltou a trabalhar na manhã desta quinta-feira na Toca da Raposa II. E a reapresentação trouxe notícias que o torcedor da Raposa estava precisando ouvir há bastante tempo. Segundo informações divulgadas pelos jornalistas Lucas Barbosa e Paulo Azeredo, do portal especializado em cobertura celeste, o treinamento desta quinta foi marcado pela participação parcial de 2 jogadores que estavam fora por lesão. E os nomes são importantes: Luís Sinisterra e Lucas Romero. Vamos começar pelo atacante colombiano, Luís Sinisterra. Ele está fora dos gramados desde o dia 11 de fevereiro, quando o Cruzeiro empatou com o Mirassol. A lesão é muscular na coxa, um tipo de problema que exige tempo e cuidado, e que não pode ser apressado sob nenhuma hipótese. Mas a boa notícia é que nesta quinta ele treinou parcialmente com bola junto dos companheiros. Isso não quer dizer que ele vai jogar no domingo, mas quer dizer que o processo de recuperação está avançando e que o atacante está se reaproximando do grupo. O técnico Arthur Jorge ainda precisa avaliar a evolução do atleta nos próximos dias antes de tomar qualquer decisão sobre uma possível convocação. Agora, o caso que gera mais expectativa imediata é o de Lucas Romero. O volante argentino não é titular desde 8 de março, quando sofreu uma fratura na costela esquerda durante a final do Campeonato Mineiro. Ele se recuperou da fratura, mas depois apresentou dores musculares na coxa e acabou cortado do último jogo justamente por isso. Arthur Jorge, no entanto, já sinalizou na entrevista coletiva após a vitória na Libertadores que a tendência é que Romero esteja disponível para o jogo contra o Red Bull Bragantino, no domingo, às 18h30, no Mineirão, pela 11ª rodada do Brasileirão. O próprio treinador explicou a situação com clareza. O clube trouxe Romero para o duelo contra o São Paulo esperando contar com ele, mas no treino seguinte ele sentiu um desconforto, e a comissão técnica preferiu não arriscar. Agora, tudo indica que ele estará à disposição para o confronto do fim de semana. E as boas notícias não param por aí. Jonathan e Gerson, que saíram do jogo contra o Barcelona EQU com desgaste físico, treinaram normalmente nesta quinta e não são preocupação para a sequência. Ou seja, o Cruzeiro chega para o confronto com o Bragantino com um grupo mais completo do que se imaginava há poucos dias. O único nome que ainda gera dúvida é o Wallace, que foi cortado do último jogo por um episódio de indisciplina envolvendo o goleiro Matheus Cunha. O clube ainda não detalhou como foi a participação do volante no treino desta quinta, e o futuro dele segue incerto por hora. A minha opinião é direta. Com Romero de volta ao time, o Cruzeiro ganha uma peça de enorme qualidade na recomposição, e isso pode fazer toda a diferença num jogo difícil como o que vem por aí contra o Bragantino, que é uma equipe que pressiona muito e exige que o time adversário tenha organização no meio-campo. Agora eu quero saber de você. Você acha que com Romero titular e o elenco mais completo, o Cruzeiro tem condições de vencer o Bragantino em casa? Aqui a coisa ganha outro tom. Uma reportagem divulgada nesta quinta-feira pelo portal Metrópolis, e depois repercutida em vários outros veículos de comunicação, revelou que o Cruzeiro aparece em documentos da CPI do crime organizado no Senado Federal como um dos destinatários de transações do Banco Master, a instituição financeira do empresário Daniel Vorcaro. O valor que aparece nos documentos é de R$ 587 mil, mais precisamente R$ 587.782,32. A informação foi confirmada pela Receita Federal, que enviou à CPI uma lista com mais de 2.800 pessoas físicas e jurídicas que tiveram transações com o Master em 2025. Para quem não acompanhou o caso Vorcaro de perto, é importante entender quem é esse personagem e por que o nome dele virou sinônimo de escândalo no Brasil inteiro. Daniel Vorcaro nasceu em Belo Horizonte em 6 de outubro de 1983 e construiu uma fortuna considerável à frente do Banco Master. Era visto como um empresário ousado, que gostava de aparecer, de ostentar, e que prometia rendimentos altíssimos aos seus clientes.
O banco oferecia retornos de até 140% do CDI, o que chamou a atenção de muita gente, incluindo fundos de previdência de servidores públicos. O Rio Previdência, que cuida das aposentadorias e pensões dos servidores do estado do Rio de Janeiro, chegou a aplicar 2,6 bilhões de reais no Banco de Vorcaro. 2,6 bilhões de reais do dinheiro de aposentados. Em novembro de 2025, Vorcaro foi preso pela Polícia Federal no âmbito da Operação Compliance Zero. As investigações revelaram um esquema de fraudes bilionárias. Os papéis que o banco emitia como garantia não valiam nada. Muitos deles eram falsificados. O Banco Central liquidou o Master durante a mesma operação. A situação chegou a um ponto de ruptura quando Vorcaro tentou vender parte do Master ao Banco de Brasília, o BRB, que é controlado pelo governo do Distrito Federal. O Banco Central vetou a operação por causa dos riscos ao banco público, mas as investigações mostraram que o BRB já havia injetado 16,7 bilhões de reais no Master entre 2024 e 2025, dos quais 12,2 bilhões de reais estariam vinculados a operações fraudulentas. Como se não bastasse, as apurações também revelaram que o fundo utilizado por Vorcaro na SAF do Atlético teria lavado dinheiro para o primeiro comando da capital, o PCC. Vorcaro tem ligação direta com o Atlético Mineiro. Desde 2023, ele detinha 8,2% da composição da Galo Holding, veículo criado para controlar a SAF atleticana, após investir 100 milhões de reais no fundo FIP Galo Forte. Em fevereiro de 2024, aportou mais 200 milhões de reais e passou a ter 20,2% da Galo Holding. Em abril de 2024, teve o nome aprovado pelo Conselho Deliberativo do Atlético como novo conselheiro grande benemérito. Foi afastado em novembro de 2025, depois de ser preso pela primeira vez. E o Cruzeiro nessa história toda? O clube foi rápido em se pronunciar e divulgou uma nota oficial deixando claro que não houve nenhum investimento do Banco Master na Cruzeiro SAF. A explicação do clube é que o valor de R$ 587.782,32 diz respeito a rendimentos financeiros gerados por uma aplicação vinculada a um contrato de cessão fiduciária de recebíveis, firmado entre a Cruzeiro SAF e um fundo multimercado de crédito privado. Nesse contrato, o Banco Master era o banco administrador do recurso. Ou seja, o clube emitiu notas comerciais como forma de captação, vinculou essas notas a garantias via cessão fiduciária, e o fundo que administrava essas garantias tinha o Master como banco administrador. O valor recebido seria fruto de rendimentos gerados por esse mecanismo financeiro, e não de um aporte direto de Vorcaro ou do Master no clube. As notas foram liquidadas em 8 de abril de 2025. A diferença em relação ao Atlético é enorme. No caso do rival, Vorcaro investiu diretamente centenas de milhões de reais no fundo que controla a SAF do clube, tornando-se sócio com participação relevante na estrutura de controle do time. No caso do Cruzeiro, o envolvimento é indireto, técnico e relacionado à estrutura de uma operação financeira específica. Mas isso não apaga o fato de que o nome do clube agora consta nos documentos da CPI, e que a situação exige transparência e atenção total da diretoria cruzeirense nos próximos dias. O Flamengo também está nessa trama, porque o BRB, que teria sido usado para socorrer o Master, é um dos patrocinadores do clube carioca. A investigação se alastra e atinge diferentes frentes. A diferença é que o Cruzeiro foi proativo ao explicar a situação. Mas o cenário é de muita tensão, porque documentos vazados continuam circulando, a CPI segue ativa, e qualquer nome que apareça nesse contexto recebe olhares desconfiados do público e da imprensa. A minha leitura é a seguinte: o Cruzeiro não tem nada que o coloque no mesmo patamar do Atlético nessa situação, mas o clube precisa ser absolutamente transparente e manter o torcedor bem informado sobre qualquer detalhe financeiro que possa surgir. A nota divulgada foi um passo correto, mas a vigilância precisa continuar. E você, acredita que a explicação do Cruzeiro é suficiente para encerrar o assunto, ou acha que o clube ainda precisa prestar mais esclarecimentos sobre essa relação com o fundo vinculado ao Banco Master? Depois da vitória do Cruzeiro sobre o Barcelona do Equador por 1-0, pela estreia na Conmebol Libertadores, o jovem atacante Kenny Arroyo causou uma comoção dentro do clube e nas redes sociais. Na zona mista, logo após o apito final, o equatoriano de 20 anos abriu o coração e disse que, com todo respeito ao Cruzeiro, o Barcelona de Guayaquil é o clube que ele ama, que espera em um futuro jogar por lá, e que aguarda uma ligação do presidente do clube equatoriano. Ele ainda completou dizendo que é torcedor do Barcelona, mas que pertence ao Cruzeiro e que é muito profissional. A declaração foi revelada pela ESPN, que apurou os detalhes internos da situação. Para uma parte da torcida celeste, ouvir isso de um jogador que acabou de vencer com a camisa do Cruzeiro foi uma facada. Afinal,
Estamos falando de um atleta que chegou ao clube em setembro de 2025, vindo do Beşiktaş, da Turquia, e que ainda está em fase de consolidação. Com apenas 20 anos e 18 partidas pelo clube, Arroyo soma um gol e 2 assistências pela Raposa. Números modestos, mas com potencial de crescimento evidente. A questão que todo mundo queria saber era: como a diretoria do Cruzeiro reagiu? A resposta veio também pela ESPN e surpreendeu: o clube não planeja multar nem punir Kenny Arroyo. A avaliação interna é de que o episódio não foi grave, e a ideia da direção celeste é conversar com o atleta para acalmar os ânimos e orientar sobre como se comportar em situações futuras. Para reforçar esse entendimento, uma fonte ligada ao Cruzeiro comparou as declarações de Arroyo às constantes falas de amor de Vinícius Júnior ao Flamengo, clube que o revelou, mesmo depois de ele se tornar uma estrela do Real Madrid. A diferença apontada é que Arroyo nem sequer foi revelado pelo Barcelona de Guayaquil, o que torna as declarações ainda mais desnecessárias, mas isso não foi suficiente para mudar a posição da diretoria de não punir. O Cruzeiro enxerga Arroyo como um jovem esforçado, dedicado nos treinos e com futuro promissor. A aposta é que uma conversa firme resolva o problema sem precisar de sanção formal. A postura é pragmática. Punir o atleta agora, em meio a uma temporada intensa, com Brasileirão e Libertadores rolando ao mesmo tempo, seria um desgaste desnecessário para todos os lados. Na minha opinião, a decisão do clube foi acertada do ponto de vista prático, mas a conversa com o atleta precisa ser firme e deixar claro que o profissionalismo dentro de campo precisa ser acompanhado de maturidade fora dele. Kenny Arroyo tem 20 anos e talento, e erros de comunicação fazem parte do processo de crescimento de qualquer jovem. Mas a torcida do Cruzeiro merece respeito, e o jogador precisa entender isso com clareza. Agora deixa sua resposta aqui. Você acha que o Cruzeiro tomou a decisão certa ao não punir Arroyo, ou acredita que o clube deveria ter dado uma advertência formal para deixar claro que esse tipo de declaração não pode se repetir? E chegamos ao fim de mais um Diário da Raposa. Foram 3 notícias que movimentaram o universo celeste nesta quinta-feira, e você acompanhou tudo com a gente em primeira mão. Se você chegou até aqui, você é do time, e o time precisa de você. Se inscreva agora no canal Diário da Raposa, porque é aqui que as notícias do Cruzeiro chegam primeiro, com análise, com opinião e sem enrolação. Ative o sininho de notificações para não perder absolutamente nada do que acontece com a nossa Raposa. E deixe sua opinião nos comentários sobre qualquer uma das 3 notícias de hoje. Até o próximo vídeo. Fique com Deus e vai Cruzeiro! As informações sobre o retorno de Luís Sinisterra foram divulgadas pelo portal Itatiaia, com apuração dos jornalistas Rômulo Giacomin e Lucas Barbosa. A reportagem detalha a situação física do atacante colombiano e traz a fala do técnico Arthur Jorge, que demonstra cautela no processo de recuperação, indicando um retorno gradual aos treinamentos antes de voltar aos jogos. Já a análise sobre o momento do Cruzeiro após a vitória na Libertadores foi publicada pelo portal Lance, em matéria assinada pelo jornalista Eduardo Statuti. O conteúdo destaca a importância do resultado positivo fora de casa e traz a visão do zagueiro Fabrício Bruno, que enxergou o triunfo como um ponto de virada para a confiança do elenco na sequência da temporada. Por fim, as informações sobre possíveis mudanças e novidades para o confronto contra o Red Bull Bragantino também foram divulgadas pelo Lance, reforçando o acompanhamento diário do clube. A matéria mostra bastidores da preparação, possíveis retornos importantes e decisões do técnico Arthur Jorge, evidenciando como o Cruzeiro busca manter o embalo após a estreia vitoriosa na Libertadores.